gente consegue aprender com a Makomo e com o Sabito. A gente vai abordar nesse vídeo aqui a trajetória desses personagens, que foi curta, mas, gente, eles ensinam tanta coisa que dá pra aplicar na vida. É impressionante e eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, porque esses animes são animes muito bons, faz a gente refletir, mas também ensina muitas técnicas que funcionam na prática. Então, bora lá! O Sabito e a Makomo, eles aparecem no terceiro episódio da primeira temporada de Demon Slayer. Ambos dominam a respiração na sua forma de foco total. Então, a respiração com foco total, eles dominam. Tanto a Makomo quanto também o Sabito. O que a gente consegue perceber entre um e outro é que o Sabito, ele tem a aplicação prática dessa técnica muito mais em evidência. E a Makomo, ela domina a questão da técnica, que é o que salva o Tanjiro e faz o Tanjiro evoluir. Mas vamos pegar de forma cronológica pra gente entender. O Tanjiro já estava ali com seus 6 meses treinando sozinho e não evoluindo, nem chegando perto de partir aquela rocha no meio. E aí o que acontece? Aparece o Sabito e a Makomo e os dois começam a ensinar pra ele, mas inicialmente o Sabito aparece pra ele, pro Tanjiro, que está com uma espada de verdade, e o Sabito tá usando uma espada de madeira. O Tanjiro chega a falar pra ele, será que é, né, ideal a gente lutar, porque a sua espada ela é de madeira, a minha é de verdade, e o Sabito começa a rir da cara do Tanjiro. A gente não entende de início, mas a gente percebe que sem técnica o instrumento ele não é tão importante assim. E a gente percebe isso quando o Sabito ele ganha de forma muito rápida e deslavada do Tanjiro, que estava usando e empunhando uma espada de verdade. Então esse é o nosso primeiro ensinamento do Sabito logo quando ele entra em cena, como não adianta você ter o melhor instrumento ou as melhores coisas se você não sabe e não domina aquilo. Então é muito comum a gente ver pessoas que às vezes nem tem tantos recursos ou pessoas que não tem tal instrumento, tal celular, tal câmera, tal material escolar ou não estudou em tal escola prestigiada e cara, mas consegue resultados muito bons ou até melhores de pessoas que tiveram isso a vida inteira. Porque não é tanto a questão do instrumento, se você não domina a técnica. E essa cena específica me lembrou muito uma foto de um menino que ele tinha ganhado um campeonato de bike, uma corrida de bike, e na foto ele tá descalço, com uma bicicleta muito mais inferior do que as outras crianças, sem proteção nenhuma, com uma roupinha ali, só uma bermudinha, uma blusinha, e ele conseguiu vencer essa corrida de bicicleta, enquanto as outras crianças estavam com tênis próprio para isso, com uma bicicleta muito mais moderna, com proteção para caso caísse e não se machucasse. Então é nesse quesito que eu quero dizer para vocês, o instrumento ele pode ser superado pela técnica. Então o Tanjiro, ele foi superado pelo Sabito com uma espada de madeira, porque o Tanjiro não estava dominando a técnica que ele precisava. Então uma espada real na mão de uma pessoa que não sabe dominar uma técnica é quase a mesma coisa que nada. E é nesse momento que o Tanjiro perde pro Sabito, que a Makomo ela entra e começa a treinar o Tanjiro, ensinar pro Tanjiro técnicas que ela domina profundamente a parte teórica. Então a gente não vê a Makomo aplicando isso na prática, mas o conhecimento ele tem o seu valor e a gente percebe isso com o Tanjiro. Ali, durante a animação, né, eu acho que já tá no 4º episódio essa parte, a gente vê o que ela melhora no Tanjiro que faz ele conseguir o que ele queria. Basicamente, ela faz ele treinar e quando ele fala, nossa, como eu faço pra ser tão bom assim, ela fala pra ele treinar até morrer. Mas aí ele não pega isso pra ele, porque depois ele tá treinando e suando muito, ele fala, treinar até seus braços e pernas caírem. É pra treinar até seus braços e pernas cair? Claro que não, né, pessoal? É treinar até exaustão, é dar tudo de si, é usar todo o tempo que você tem pra aperfeiçoar uma técnica, tá? Eu acho que a gente conseguiu entender, mas a gente vê que é a técnica e ela sabe, ninguém ali tá falando de vocação, ninguém tá ali falando de uma pessoa predisposta a vencer. Gente, isso é uma grande ilusão. A gente tá vendo eles aplicarem e falarem pra ele, se você quer se tornar tão bom, você precisa treinar igual ou até mais do que a pessoa é boa. Eu não vi ninguém falar de aptidão, na verdade. Outro ponto que a gente também vê a Makomo melhorando
melhorando no Tanjiro é os maus hábitos dele. A gente não vê o que quer dizer com maus hábitos, mas a gente vê ela melhorando a postura dele em segurar a espada em específico e também a questão de resistência. Inclusive eu falei pra vocês que ela fala pra ele treinar até morrer, ele tá ali suando, fazendo flexão, se eu não me engano. Então você vê que ela melhora a questão do condicionamento físico do Tanjiro. Então depois que a Makomo faz essa parte toda do treinamento teórico e melhorando partes específicas que o Tanjiro tava deixando a desejar, ele tem uma grande luta com o Sabito. Luta essa que durou segundos e o Tanjiro conseguiu atravessar ali, no caso, partir a grande rocha e conseguir passar naquele teste. Então a gente vê que o Tanjiro, ele acaba se destacando, e isso tem relação ao Oni que ele encara lá no treinamento dele, que também vai ter um vídeo só sobre esse Oni, porque tem muita coisa que dá pra aprender com o Oni, gente. Não é aprender um quesito de exemplo do que fazer, mas é exemplo do que não fazer, e eu fiquei impressionada. Então eu vou fazer um vídeo só sobre aquele Oni. Mas resumindo aqui pra vocês, a gente vê que o Tanjiro, ele domina a parte prática do Sabito e ele acrescenta as habilidades e a expertise, que inclusive o Oni fala que ela é muito inteligente, muito ligeira. Então ele pega essa técnica, a habilidade, a perspectiva que ela tinha sobre as técnicas da Makomo, junto com as habilidades práticas do Sabito. Nós temos o Tanjiro que ultrapassa essa técnica. Então é a teoria em comunhão com a prática, que eu achei incrível. Pode ser uma grande metáfora esses dois personagens. Basicamente a Makomo é a teoria muito bem entendida e o Sabito é a técnica muito bem aplicada. Então a teoria sem prática, ela não tem muita eficácia. E a prática sem ter um bom conhecimento sobre uma técnica de forma teórica, dificilmente você vai evoluir. Eu não sei se vocês repararam nessa metáfora que pode ser esses dois personagens, como isso aqui pode ser o equilíbrio de duas pessoas, e dominando esses dois, você consegue ultrapassar além do esperado, que foi o que aconteceu com o Tanjiro. Então, resumindo aqui, com o Sabito, nós aprendemos o que é a aplicação exemplar e impecável de uma técnica. Então ele era muito bom na prática, provavelmente ele treinou muito até a exaustão, ele foi muito mais além do que o treinador dele deve ter pedido. A Makomo, ela pegou muita parte da teoria, e o exemplo disso também é que quando eles aparecem pro Tanjiro, o Sabito, ele fica muito bravo, porque o Tanjiro, ele não aplica nem um terço da teoria e da técnica que o treinador passou para ele. Então a gente vê que o Tanjiro, ele tinha aquela dificuldade em memorizar o que ele aprendeu. Tanto que eu também falei pra vocês no vídeo do Tanjiro que ele escreveu a técnica básica que foi passada pelo mestre pra ele, e ele fala, nossa, que bom que eu escrevi, porque ele conseguia aplicar. Então ele não retia tanto assim o conteúdo, ele não conseguiu entender. E é aí que a Makomo entra, ensinando pra ele e fazendo ele entender e assimilar o conteúdo, e assimilando o conteúdo com a prática, ele consegue ultrapassar ali a parte do Sabito e vencer o grande Oni ali no teste, que a gente sabe que aquele Oni tinha uma perseguição com relação aos pupilos e aprendizes do mestre. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou pegando todos os personagens, todos os conhecimentos passado por Demon Slayer e trazendo aqui pra vocês em um vídeo compacto pra gente conversar, pra gente interagir. Comenta aqui se vocês estão a vibe desses personagens. Eu confesso pra vocês que provavelmente eu seria o Tanjiro sendo treinada por eles, porque, gente, é excelente a técnica, a maneira como ela memorizou tudo que o treinador passou na parte teórica e reteu essa informação pra ela. E como também o Sabito, gente, ele é impecável na técnica dele. O que ele fez de treinamento ali pra conseguir, a gente consegue ter uma noção com o Tanjiro. Então eu acho que eu não seria nem o Sabito e nem a Makomo. Talvez uma grande esforçada como o Tanjiro. Então comenta aqui pra eu saber se nós temos Sabitos e Makomo por aqui. Estamos tendo vídeos aqui todos os dias de Demon Slayer, onde eu trago aqui conhecimento, aprendendo com Demon Slayer, aprendendo com personagens. Então deixa o seu like pra eu saber que vocês estão curtindo essa maratona de Demon Slayer aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, porque tá tendo vídeo todos os dias, assim você não perde nada. E até o próximo vídeo.